Esquerdismo é o tema da minha ministração hoje. Antes de eu ler aí 2 Reis, deixa aberto aí 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 23, versículo 6. A gente vai ler até o 8. Antes de começar, é de suma importância você saber o seguinte. Se você, talvez com anos de cristianismo, se você nunca estudou a fundo o que é o sistema capitalista, o que é o sistema socialista, se você nunca estudou a fundo assuntos como Revolução Francesa, Robespierre, Trotsky, Lenin, se você talvez não tenha muita ideia disso que eu estou dizendo, se a sua base de conhecimento deste assunto vem da escola, escola que eu digo, escola pública ou privada, não importa. Se vem da mídia, como veio da minha durante anos da minha vida, sinto lhe informar, mas você tem um grande viés esquerdista e por vezes nem sabe. Se você foi educado no sistema normal que o nosso país nos leva, você é esquerdista sem saber. Eu vou provar isso aqui para você. Ainda que você frequente igreja há décadas, eu vou provar para você o quanto esses conceitos estão enraizados na sua mente. E muitas das suas atitudes, das suas reclamações e das suas posturas têm a ver com esses ensinamentos errados. Por quê? Porque mesmo dentro de igreja, as igrejas de hoje, elas estão dominadas por pensamentos esquerdistas. E eu digo isso com tristeza. Nós não estamos aqui para dizer que nós descobrimos a roda de forma nenhuma, né? O Senhor teve misericórdia e mostrou aquilo que é certo e realmente tem algumas igrejas que têm o mesmo pensamento, entendem isso como um assunto espiritual, mas são raras. Isso aqui você vai ver. A implicação direta que tem na sua vida, principalmente na forma como você organiza a sua família. Entender isso aqui influencia na forma como você governa a sua casa, você que é homem, ou deixa de governar. Tem a ver com esquerdismo. Muitas mulheres querendo governar a casa tem a ver com essas ideologias aqui que eu vou falar para você. Então, por isso, mesmo dentro de igreja, há anos, você pode estar indo para o caminho errado. O contexto aqui de 2 Reis, capítulo 23, qual que era? A nação monoteísta, né? Que era a nação onde tinha só um Deus, o Deus de Israel. Ela tinha se desviado do caminho do Senhor. Então, Deus levanta o rei Josias, e esse rei Josias ele começa a fazer a restauração, a trazer o povo para o caminho correto novamente. Esse é o contexto aqui, 2 Reis. Então, acompanhe comigo. 2 Reis, capítulo 2, capítulo 23, versículo 6. Tirou do templo do Senhor o poste ídolo, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. Ali queimou e reduziu a pó, e jogou o pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Tirou de onde? De onde que ele tirou o poste ídolo? É literalmente uma imagem, né? Do templo. De dentro do templo. Versículo 7. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Tirou todos os sacerdotes da cidade de Judá. Olha para cá. Você reparou no conselho que ele disse aqui, que por vezes você talvez até já leu essa passagem, mas passou batido? Ídolos dentro do templo. Prostitutos dentro do templo. E quais eram esses prostitutos aqui? Eram aqueles prostitutos cultuais, literalmente, que faziam algo extremamente pagão, que era adorar a Deus através do relacionamento íntimo dentro da igreja. Qual igreja? Templo. Olha para você ver o rumo que o povo de Deus tinha tomado. O quão sério era aquilo que estava acontecendo ali. Haviam ídolos no templo. Só que você pode dizer assim, pastor, mas aquilo era naquela época. Hoje não vemos mais. Não vemos uma imagem, nem Jesus aqui na igreja. Nem cruz tem aqui. Não temos esse problema. Tem. Há um ídolo enorme no meio dos cristãos. E é isso aqui. Muitos cristãos são esquerdistas sem saber. Quer uma prova disso? Apenas uma pequena prova, eu vou falar disso mais para frente. Por exemplo, experimente chegar dentro de uma igreja tradicional,
não reformada como a nossa, apesar que até as reformadas também hoje tem umas, pelo amor. Experimente chegar numa igreja dos nossos irmãos assembleianos e dizer assim: não existe pastora. Você sai de lá escorraçado. Por quê? Aquilo é um dogma, ou melhor, um ídolo, onde ninguém pode colocar a mão. Se você fala, você é um sem amor. Se você fala, você é um pastor que não se preocupa com as pessoas. Se você fala sobre isso, você é taxado como alguém legalista. Se você fala sobre isso, as pessoas dizem: por que você não vai pregar em vez de ficar criando confusão na internet ou pregando essas besteiras da igreja? Experimente a mexer nesse ídolo e você vai ver o tanto de confusão que você vai arrumar. Você sabia que o pastorado feminino é fruto do esquerdismo? Até 1948, mais exato, século XIX, não existia uma pastora sequer. Nenhuma para contar a história. Aí, curiosamente, com o advento da primeira onda feminista, as pessoas começaram a olhar para aquele texto de 1 Timóteo 2,12, onde diz assim: não permito que a mulher ensine. Que nunca houve dúvida sobre esta interpretação. O ensino é uma coisa que cabe aos homens. 1950 anos, nenhuma dúvida. Então, por conta do advento feminista, primeira onda feminista, as pessoas começaram a olhar para aquele texto e dizer: será? Será que de fato é assim mesmo? Experimente, numa igreja cristã, dizer assim: o cristão tem o direito de pegar em armas para se defender e para defender os seus, para defender a sua propriedade. Diga isso dentro da igreja e você vai ver que é um outro ídolo. Onde já se viu? Por quê? Porque na sua cabeça, assim como a minha, durante anos, você ouviu assim: armas matam. A Bíblia diz: não matarás. Essas coisas não se unem. Não pode ser de Deus algo assim. Mas o seu entendimento não está com base na Escritura, mas com base na mídia, com base na educação, com base nas escolas, com base em faculdades, que 99,9% são todas esquerdistas. Frequente uma faculdade de Direito. Frequente. A Maiara aqui é um exemplo disso. Frequente. Você vai ver que o negócio é louco. Ou você vai com uma base sólida, bem preparada, ou você está deixando daqui a pouco o sovaco cabeludo, rapando metade do cabelo, ficando igual aquele povo. Eles são assim. E essa é a parte mais fácil. Mas aí você não pode tocar nesses assuntos, sabe por quê? Eles de fato se tornaram ídolos. Dogmas. Não se pode falar absolutamente nada. E aqui eu vou ser o mais objetivo possível, óbvio, né? Não vou ter tempo de explanar a respeito de tudo, mas eu quero lançar as bases teóricas necessárias para você entender que este assunto não é um assunto abstrato, não é um assunto apenas de cunho político, e não é um assunto que não influencia as nossas vidas, muito pelo contrário. Influencia e influencia muito. Não sei se você sabe, mas o esquerdismo ele tem a sua origem no comunismo. O comunismo ele é uma religião com várias seitas. Em que sentido? Vários ramos. Como se fosse um povo mesmo, né? A única diferença é que ele distingue na forma de se ter o controle. Mas todos, sem exceção, todos aqueles que provêm do comunismo, eles têm apenas um objetivo. Sabe qual é? Controle social. O comunismo não fala de igualdade. Eu sei que isso é propagado como verdade, né? O comunismo é ter tudo em comum. Que coisa linda, né? Onde já se viu? Por exemplo, o Robson ganha 5 mil, o Cauã ganha 600 reais. Isso é injusto. Temos que ter tudo em comum. O comunismo não é sobre igualdade. O comunismo é sobre controle social. E o que muda às vezes é apenas a forma, mas o objetivo é o mesmo. Veja, se o que eu vou falar aqui não é algo importantíssimo, não é algo digno de ser pregado em culto de domingo. Domingo. Porque você vai perceber ao longo dos domingos o quanto a sua vida tem se atrapalhado, quantos princípios você tem aprendido errado por conta disso daqui. De você não ter ouvido isso daqui antes.
Mas por que falar de comunismo na igreja? Porque, a princípio, o Brasil não é um país comunista, certo? A princípio. Hoje o que impera não é o comunismo de fato, né? Mas é o esquerdismo, que é apenas uma ramificação disso daqui. Você vai ver qual que é a diferença ligeira dele. Por exemplo, Karl Marx, em seu livro Manifesto Comunista, que é um livro de domínio público, joga lá no Google, você baixa de graça. Pior livro que eu já li na minha vida, mas você precisa ler. E lê de pirona do lado, que é odor de cabeça. Nossa, linguajar muito difícil. É o livro, dicionário, Google para consulta. E de preferência alguns comentários. Mas é um livro de domínio público. E tudo que eu vou falar aqui você pode conferir. Simples, né? Vai lá para a internet, baixa e confere. Marx diz assim: os comunistas podem resumir as suas teorias em uma sentença: a abolição da propriedade privada. Abolição da propriedade privada. Todo o arcabouço filosófico de Marx tem a ver com isso. E você vai ver como que isso tem tudo a ver com a escritura e como que isso influencia diretamente a sua vida. A extinção da propriedade privada, é isso que eles querem o tempo todo. A ideia de que a religião não deve existir, sabe de onde vem? A abolição da propriedade privada. Primeiro eles começam assim, né? O inferno aconteceu quando as pessoas começaram a dizer que tal terreno é meu, tal casa é minha. Mas você vai ver como que isso aqui é apenas o começo. Eles querem acabar com a religião. Como não vamos falar de um assunto desse? Como não vamos falar que cristãos socialistas, né, que comunistas, que na verdade o comunismo é o estágio final do socialismo, né, o socialismo e depois ele vem o comunismo. É apenas uma transformação. Sabendo que há inúmeros cristãos dentro das igrejas hoje, achando que é normal o cristão analisar, fulano aqui sei que eu não gosto muito dele, mas o outro aqui está certo, ele é esquerdista, mas fala bem, tem boas propostas. Você, na verdade, você está votando na raposa para cuidar do galinheiro da sua casa, quando você faz isso. Tudo por falta de sabedoria. O comunismo, ele quer abolir verdades eternas, ele quer abolir a religião, ele quer abolir a moralidade. Querem acabar com tudo. Eles acreditavam que, de fato, era impossível uma sociedade evoluir se existisse a religião. Então, se a religião é algo que impede a sociedade de evoluir, qual a forma de a gente resolver isso? Acabe-se com a religião. Extinguir a religião é o melhor caminho. Portanto, se a sua referência ao cristianismo, que talvez você conhece durante décadas, você acha que você consegue juntar essas coisas, né? Cristianismo e socialismo, eu vim falar para você, você tem um pequeno conhecimento do que é cristianismo e também do que é socialismo. Porque essas coisas são totalmente incompatíveis. Marx ainda diz assim: a abolição da família, mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Abolição da família. Por mais que alguns, até comunistas mesmo, será? Mas é nisso que eles acreditam. Eu ia colocar um vídeo aqui, não deu tempo de baixar, né? Cheguei muito tarde hoje. Eu não sei quantos aqui já viram, né? Tem um travesti, ele está numa palestra, num auditório, e ele diz bem claro: olha, nós estamos negando a nossa crença. Por isso que quando as pessoas dizem assim, o movimento LGBT, eles querem acabar com a família. E a gente fica ali, né? Não é bem assim, né? A gente também quer constituir família. Não. Nós queremos acabar com a família. Esse é o nosso objetivo. E ele diz de forma bem clara. Esse pelo menos foi alguém autêntico. Raiz, de fato. Valores esquerdistas estão por toda a cultura. Toda. Por vezes imperceptível. Os mais antigos aqui devem lembrar, né? Eu sempre cito aquela canção do John Lennon. John Maconheiro Lennon, conhece essa canção? Imagine. Traduzindo, né, tem uma parte ele dizendo o seguinte. Ele diz assim, olha, imagine, esse é o nome da canção, né? Imagine. Imagine um mundo onde não há céu e não há inferno. Imagine um mundo onde não exista Deus. Nada dessas coisas. Na verdade, essa canção ela é uma ode ao comunismo, um tributo ao comunismo. Você sabia que já existiu essa sociedade? Uma sociedade onde não havia Deus, uma sociedade onde não existia céu e nem inferno. Essa sociedade produziu mais de 100 milhões de mortos, a maioria de fome. Então o sonho dele, óbvio, se realizou. Mas talvez, né, você não é tão antigo assim, você não lembra lá de John Lennon. Mas talvez seus filhos, eles ouvem, por exemplo, Katy Perry.
que tem uma canção dela que diz assim, né? Eu beijei uma garota e gostei. Daí tá lá essa filhinha cantando, achei mais maravilhoso. Até videozinho no TikTok, né? E a gente às vezes não consegue perceber essa cultura entrando de forma sorrateira, mas destruindo toda a nossa família. Seus filhos consomem essas coisas e sabem no que eles são transformados? Idiotas úteis. Este não é termo meu, tá? Só apenas aqui reproduzindo. É isso que é a maioria dos jovens. Eles são apenas idiotas úteis usados como massa de manobra por esquerdistas. Se o seu filho ele é entregue a vida toda a professores esquerdistas, não há um pai, uma igreja que ensine o caminho correto. E então ele estuda anos até terminar o ensino médio, depois mais anos na faculdade. Provavelmente ele vai chegar na adolescência querendo abandonar a fé. Vai. Se de tudo não fizer isso, a possibilidade de ele procurar uma igreja mais modernete, né, que adora o mesmo ídolo que ele, é bem grande. Então, eu vou falar de comunismo e esquerdismo, mas o que impera hoje em dia, de fato, é o esquerdismo, né? Eu quero passar apenas 3 princípios. Põe primeiro ali, por favor, meu irmão. Primeiro, o comunismo é contra a propriedade privada. Contra. Para os comunistas raiz mesmo, né, eles estão dizendo, não é chegar e tomar a sua casa, né? Pegar a sua casa, agora é minha. Quando essa ideia ela foi concebida, o pensamento era tomar os meios de produção, as fábricas, o maquinário. Isso seria, né? Tomar ali a propriedade privada. Todavia, o esquerdismo, que é o que impera em nosso país hoje, eles são muito mais gulosos. Eles não querem pegar apenas os meios de produção. Esses, sim, querem pegar até a sua casa. Quer um exemplo? Quantos que pagam IPTU? Todo mundo, né? Tem lógica. Raciocínio de forma lógica. Você compra imóvel. Você precisa pagar anualmente por aquilo que você comprou. Você compra um terreno e você quer construir uma casa. Você não pode construir do jeito que você quer. Por quê? Porque há pessoas que decidiram, né, que, olha, tem que ter um vão lateral de 1,5 m, tem que ter uma frente de 5 metros. Você não pode fazer do jeito que você quer. Ou seja, o esquerdismo ele é um pouco mais sutil, ele diz assim, olha, não, até vai, né? Olha, a gente deixa a casa com você, mas você não pode fazer o que você quer, não. Tem algumas determinações nossas aqui. No Manifesto Comunista, como Marx diz assim, a história de todas as sociedades até o presente é a história das lutas de classes. Por que ele bate nessa questão de luta de classes? Porque isso aqui é o motor deles. Você sabe, né? Hoje existe muito isso, é o branco contra negro. O rico contra o pobre. Na época de Marx eram os burgueses contra os proletariados, né? Basicamente isso, né? O rico contra o pobre. Agora, eles dizem que o mundo vive em guerra justamente por conta da guerra de classes. Será que é isso mesmo? Será que é por conta disso? Ou eles dividem a sociedade propositalmente? Porque, ora, a partir do momento que você fragmenta a sociedade, e a sociedade fica toda dividida em pequenas partes, você pode surgir como defensor dos mais fracos, dos oprimidos. Então você surge como defensor das mulheres, como defensor dos negros, como defensor dos LGBTs, como defensor dos nordestinos, dos pobres, dos favelados. E todas essas minorias que vão se ajuntando ali, acaba formando uma imensa maioria. Só que por vezes nós não percebemos. O Manifesto Comunista, ele é famoso por resumir todo o pensamento comunista com essa sentença. Abolição. Abolição da propriedade privada. Marx acreditava de todo o coração que o céu desceria na terra quando não existisse mais propriedade privada, quando tudo fosse de todo mundo, tivéssemos tudo em comum. E para ele, na verdade, o inferno subiu quando o homem chegou em terreno e disse, isso aqui é meu. É por isso que eles detestam a propriedade privada. Todos os problemas do mundo têm a ver com a propriedade privada para eles. Então, se você acabar com a propriedade privada, você vai acabar com os problemas do mundo. Então, eles pegam isso para dizer que a desigualdade na família vai desaparecer a partir do momento que desaparecer a propriedade privada. Porque eles dizem também que, assim, olha, há muita desigualdade na família. Eles dizem que a casa é o primeiro lugar de opressão. Onde já se viu o pai dizer, aqui, eu que mando. Não pode. Que a irmã falou comigo essa semana, né? Pastor, fiquei aterrorizado que você falou domingo. Falei, o quê?
O senhor come primeiro, o bife maior é o seu, o frango melhor é o seu. Eu falei, você ficou terrorizado com isso? Tá vendo? Não pode dizer, coisas óbvias. Não pode. Mas depois, ela disse assim, pastor, mas depois eu fui pensar, vem lá em casa, a gente vai almoçar, eu coloco primeiro meu marido e eu escolho o melhor pedaço de bife para ele. O melhor frango é dele. O senhor apenas externou aquilo que eu já fazia. Só que eles dizem que a família é o primeiro lugar de opressão, porque o homem é um machista, patriarcal, opressor. Ele não pode dizer, aqui é o que manda. E é na onde você vê esse bando de homem banana de hoje em dia. Que as mulheres governam a casa. Que eles não conseguem falar um não para uma roupa indecente que ela usa. Não conseguem perceber. Eles querem acabar com a família o tempo todo. Porque na família nós podemos dizer, né? As feministas não dizem assim, meu corpo, minhas regras. Ora, como que nós dizemos em casa? Minha casa e minhas regras. E eu pelo menos faço assim na casa com os meus filhos. O dia que eles quiserem viver do jeito deles, eles que deem um jeito de pagar as suas contas. Enquanto estiverem debaixo do meu teto, eu mando. Eu cito essa palavra de propósito. Eu dou as ordens. Quer viver diferente, do jeito que você acha melhor, vá pagar as suas contas, rapaz. Do contrário, aqui você não vai viver. Só que não se pode, né? É dolorido falar isso hoje, né? Fere o ego da sociedade emo hoje em dia, porque falou qualquer coisa. Não, magoado, pastor. Fica bravinho. Não gosta. Você reparou a juventude que a gente tem recolhido, que a gente tem colhido hoje em dia? Pelo amor. Ô, juventude frouxa. Eu sei que é mais antigo aí, lembra? Na época que você estudava, como que era? Fulano lá mexeu comigo na escola. Nós resolvemos na saída. Resolvi. Acabou a confusão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, palavras machucam, palavras ofendem. Eu sou gordo, mas você está reclamando o quê? Eu lembro que eu sou feio. Aceita que dói menos, criatura. Mas é uma sociedade totalmente fragilizada. Quando eu digo, minha casa e minhas regras, meus filhos, minha educação, os esquerdistas piram, sabe por quê? Eles sabem que eles não vão ter controle sobre essa família. E por isso que eles querem acabar com a propriedade privada, é por isso que eles querem acabar com a família. Porque eles querem governar. E olha umas mentiras deles, né? A primeira mentira é o seguinte, Marx acreditava que haveria mais produtividade se tivesse tudo em comum. Eu não sei se você conhece a história da União Soviética, né? Rússia agora, União Soviética antes. Lenin, ele estatizou as propriedades e ele coletivizou o campo. Estatizou em que sentido? De fato, chegou na casa e disse assim, acabou a sua casa, perdeu agora, é minha, do Estado. E ele foi então, coletivizou o campo, dizendo assim, a partir de hoje, né, você vai trabalhar e aquilo que você produzir não vai ser seu, vai para um fundo comum, deste fundo comum nós vamos distribuir de forma igualitária, comum, comunismo. Lenin fez isso. O resultado? 100 milhões de mortos por conta do comunismo. A maioria, fome. Maioria de fome. Por quê? Ora, não havia estímulo para trabalhar. Se você não tem a certeza de que você vai ficar com o fruto do seu trabalho, qual estímulo você tem para acordar cedo? Trabalhar até tarde? Sabendo que às vezes aquele um que acorda meio-dia e trabalha até as 4 vai ganhar igualzinho você. Você tem estímulo para trabalhar? Não tem. Não tem. Rodrigo Constantino, né, ele no seu livro Privatize Já, ele cita um outro livro, Como o Capitalismo Salvou a América. Ele vai contar que em 1607, né, 104 ingleses chegaram nas colônias americanas, e com o objetivo ali, né, de começar, e eles começaram de forma coletiva, igual Lenin aqui, né? Coletivizaram o campo e tudo que fazia para o fundo comum, e aquilo era distribuído de forma igualitária. Sabe qual foi o resultado? Depois de alguns anos, apenas 38 daqueles 104 que chegaram ali estavam vivos. Os outros morreram de doença ou de fome. Alguns anos mais tarde, mais 2 anos depois, eles mandaram mais 500 recrutas com o objetivo de fazer a mesma coisa. Coletivizar o campo e repartir as coisas. Pouco tempo depois, 440 haviam morrido. Doenças e fome. Aí então, em 1611, Thomas Dale fez diferente. Foi enviado para lá e ele chegou lá e fez o seguinte: privatizou a terra. Deu um pedacinho de terra para cada pessoa e diz assim:
Cuidem da terra de vocês, aquilo que vocês produzirem é de vocês. Assim começa a história da nação mais poderosa de nosso mundo. Privatização. Só que eu sei que você, assim como eu, se foi criado em escola pública ou privada, você a vida inteira ouviu essa palavrinha, privatizar é ruim, essa frase, privatizar é ruim. Eu nem sabia o que eu dizia, mas de tanto ouvir, privatizar é ruim, aquilo entrou na minha mente. Só um exemplo. Em 1996, o Brasil tinha ali mais ou menos 165 milhões de habitantes. O governo, através da Telebrás, companhia telefônica, disponibilizou 55 mil linhas telefônicas por país. 55 mil num universo de 165 milhões. Nada, isso não é nada. Alguns mais antigos aqui talvez devem lembrar. Se declarava telefone e imposto de renda. Trocava-se por telefone. Telefone não, por terreno. Você imagina? O que você tem aí? Eu tenho celular. Quer trocar no meu terreno? 120 mil de terreno. Troco. Era assim. Então, Lula, nessa época da privatização da Petrobras, ele disse assim, o governo fez uma festa, imagina como Judas fez uma festa quando vendeu Jesus Cristo. Os esquerdistas não gostam de privatização. E agora, analise de forma lógica. Levanta a mão só para saber mesmo. Quantos aqui tem celular? Todo mundo? Não é possível. Quantos aqui tem mais de um? Gente, vocês têm mais de uma linha. Seus burgueses, coxinhas, opressores, capitalistas. Hoje nós temos 212 bilhões de habitantes e mais de 230 milhões de linhas telefônicas. Você acha que privatizar foi ruim? Ou foi bom? É concorrência. A concorrência é uma maravilha. Abaixa o preço. Não só a concorrência, né, em relação ao mercado. Na vida não é assim? Está lá. Você está passando tempo, engordando, não cuidando do corpo. Daí passa um pouquinho, entra uma irmã nova na igreja, vem com aquele salto 15 e passa aqui, vai ser uma Barbie andando. Você vai para a academia na outra semana. Onde já se viu? Concorrência? Não, vou ficar mais bonita agora. Essas coisas sempre ajudaram. Todavia, o Estado por si só ele é incompetente, ele não deve fazer as coisas. Tanto é que Milton Friedman diz assim, se o Estado administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. O Estado por si só não é um bom administrador. Por isso que a questão de baratear as coisas de concorrência é algo fenomenal. Por quê? Não adianta, o que é de todo mundo é de ninguém. Olha, eu tenho, lá na frente da minha casa tem um gramado, né? Um canteiro bem grande assim. E eu já pensei várias vezes, né? Eu vou cortar da graminha, deixar certinho ali, porque o fulano deixa, fica bonito, né? Eu não tenho estímulo para cuidar daquilo que não é meu. Sabe por quê? Às vezes eu estou brincando com meus filhos ali, eu vejo o cara passando com o cachorro faz a caquinha lá, o cara não tem a coragem de pegar e levar embora. Agora, no seu jardim dentro de casa, você cuida dele. Por que você não cuida de fora? Porque não há estímulo. Apenas eu trabalhar para algo que talvez eu não usufrua e os outros usufruam sem eu? Não vou. Agora você compara isso com a Escritura. Você lembra quando Israel chega em Canaã? Israel chega em Canaã, o que o Deus faz? Fundo comum? Coletiviza tudo? Ou ele dá um pedaço de terra para cada? Ele dá um pedaço de terra para cada um. Não só isso. A Escritura vai falar sobre o rei Acabe. O rei ali, representando o Estado, óbvio, né? O rei Acabe, ele tenta roubar uma propriedade de Nabote. Roubar. Sabe o que acontece? Deus profere um terrível juízo sobre ele. Por quê? Não pode. Não pegue aquilo que não é seu. Isso aqui está lá no Decálogo. Não furtarás. Tanto é que em Provérbios 22, 28 diz assim, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. A ilustração que é bem simples de entender, né? Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Hoje as nossas casas são delimitadas por muros. Antes, cerca. O que ele está dizendo ali é o seguinte, olha, se a sua metragem vem até aqui, não faça essa questão de colocar meio metro para dentro da cerca do seu vizinho, não. Fique apenas com aquilo que é seu. Não roube ninguém, não defraude ninguém. Não faça isso. E ainda que eu e você saibamos que há um mandamento, não roubarás, você percebeu o tanto de cristãos que são a favor de reforma agrária? Você sabe o que é reforma agrária? É eufemismo para roubo.
Eles querem roubar. É impressionante como há cristãos que são a favor de distribuição de renda. Por que você não distribui a sua de forma voluntária? Você quer distribuir a dos outros? Distribuição de renda é outro eufemismo para roubo. É pegar o que é seu e distribuir para os outros. E a Bíblia condena isso o tempo todo. Outra mentira que nós vemos é a seguinte: não haverá mais brigas, os homens serão mais humanos. Isso como Marx acreditava, né? Não vai haver mais brigas. E em alguns lugares que foram aplicados de fato a extinção da propriedade privada, como por exemplo no Camboja, no socialismo do Camboja, as pessoas ali comiam caramujo, formiga. Por vezes era visto canibalismo, porque ali era tudo em comum. Na União Soviética, quando você discordava do regime, você era levado para os gulags, os campos de concentração, e muitos morriam apenas no caminho, naqueles trens terríveis. Você vê relatos de pessoas defecando dentro do trem, passando mal dentro do trem, morrendo dentro do trem, e quando chegava no campo de concentração, trabalhava até não querer mais. Se você não trabalhasse, tinha um fuzil apontado no meio da sua cabeça, dizendo, trabalha. Se você falasse assim, eu estou morto de trabalhar. Não, se você não trabalhar, você vai morrer. E assim funciona. Essas sociedades nunca deram certo. Na China, uma vez, um homem foi espancado até a morte, porque o seu filho roubou um pouco de comida. Espancado até a morte. Outra mentira de Marx é que eles acreditavam que, com o crescimento, o Estado não seria mais necessário. Como eu disse, no final do socialismo, que é o comunismo, o socialismo é apenas um caminho para se chegar no comunismo. Eles dizem que, a partir do momento que se extinguisse toda a propriedade privada, não haveria mais, o Estado tomaria tudo, repartiria de forma igualitária, os meios de produção seriam transferidos para o Estado, e então o Estado iria gerir tudo e o povo ia ser feliz com tudo em comum. Nunca foi. Para que o socialismo funcionasse de fato, 3 coisas eram necessárias. Primeiro, roubar a propriedade. Então, como cristãos votam em candidatos socialistas, sabendo que um dos objetivos deles é isso aqui: tomar a propriedade, furtar, roubar. Eles precisavam roubar a propriedade, eles precisavam obrigar as pessoas a trabalharem, e eles perseguiam os dissidentes, aqueles que iam contra o regime. É só assim que funciona uma sociedade socialista. Todavia, olha para a Escritura. Sabe qual é o padrão de um Estado bíblico? Não é um Estado socialista. É o Estado lá de Juízes, onde o objetivo, a função do Estado era apenas uma: julgar. Só. Quanto menos o Estado faz, é melhor. E Israel, quando pede um rei, Deus diz, não façam isso, porque hoje vocês são livres. A partir do momento que vocês tiverem um rei, um governante, o que vai acontecer? Vocês terão que trabalhar para esse rei. Vocês terão que devolver parte daquilo que vocês ganham para esse rei. Os seus filhos serão escravos desse rei. Hoje vocês são livres. Vocês têm certeza que vocês querem um rei? O que Israel disse? Sim, queremos. E Deus foi e deu um rei a eles. Veja se não é angustiante. Você sabia que você trabalha cerca de 5 meses do ano para pagar imposto? 5 meses do seu salário apenas para imposto. O Estado, quanto maior ele é, menor é um indivíduo. O Estado, segundo a Escritura, ele deve ter apenas o poder de polícia, o poder de julgar. E então, nós vemos Faraó no Egito, quando ele se tornou dono de tudo. O que aconteceu com o povo? Foi escravizado. É sempre assim. Quando o Estado se torna dono de tudo, o povo se torna escravo. O problema é que você se habitua com essas coisas. Você se habitua e você não percebe. Olha um valor comunista bem básico, né? Esse aqui talvez é um dos melhores exemplos. Já ouviu falar de meia entrada? Concorda com isso? Comunista. Nem tanto, né? Meia entrada é um valor comunista. Sabia por quê? Porque você pensa assim, pastor, mas calma aí, os empresários têm muito dinheiro. Nada mais justo fazer mais barato para adolescente, para estudante. Eles não têm dinheiro. Então, eu concordo com essa lei, meia entrada. Primeiro que meia entrada não existe, né? Existe, na verdade, a valor dobrado para adulto. Daí você concorda com isso, com a meia entrada. Aí imagine o seguinte, o mesmo governo que determinou o dono do cinema fazer metade do preço para adolescente, para estudante, diga assim para você, a partir de hoje também, tudo que você vender na OLX,
Se for estudante, metade do preço. O que você acha? Aí você não quer, né? E vamos usar só um pouquinho de lógica. Você vai vender lá o seu celular, sei lá. Seu celular vale R$500, você vai colocar R$500. Só que tem essa lei, que você tem que vender por metade do preço. Para estudante. Você vai continuar vendendo por R$500? Se você tiver um pouquinho de cabeça, você vai dobrar o preço, né? Porque se vender para um adolescente, você vende por aquilo que você já queria. É isso que os donos de cinema fazem. Não existe meia entrada para estudante. Existe preço dobrado para nós, adultos, bobos, otários e trouxas. Porque nós achamos legal isso. Isso é um valor comunista. Há pessoas que acumulam de forma indevida, a gente sabe, felizmente. Só que quantas pessoas eu já vi trabalharem de forma honesta e assim conquistarem muitas coisas? Você acha que é justo essa pessoa aí ter que ser tributada a sua fortuna, sendo que ela trabalhou a vida inteira de forma honesta? Só dar um exemplo, eu sempre dou o exemplo do meu primo, né? Eu acho que é o que mais convém. Eu cresci a vida inteira com o Thiago. Eu sempre fui pobre. Ele, miserável, conseguia ser mais pobre que eu. Né? Era um beco que morávamos, e minha casa, a casa dele, e lá em casa, papel higiênico era aquele Primavera. Lembra aquele antigo rosa lá? Lembra, né? Limpava, lixava, dava acabamento. Aquele lá era uma maravilha. Na casa tinha. Na casa dele, eram jornais cortados em quadradinho e fincados num prego. Quantas vezes eu vi minha tia, a mãe dele, fazer isso? Muito, muito pobre. E então, ele começou a estudar, passou no concurso, abriu uma empresa. A empresa dele tem 16 anos, né? A primeira que ele fez foi do Cauã, um ano, então está com 17. E depois de 16 anos, ele, a esposa, os filhos, trabalhando, colocando gente para trabalhar, ele tem prosperado, tem avançado. Daí o que os esquerdistas dizem? Burguês opressor! Arranca o dinheiro dele! Não, ele trabalhou de forma honesta. Isso é um absurdo. Segundo, já estou encerrando, põe ali, por favor. Segundo, o comunismo é contra a religião. Aqui aperta o calo para nós. Marx vai dizer assim: o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Não sei se você sabe, Karl Marx ele era materialista, tanto é que a sua tese de doutorado foi baseada em Demócrito, um filósofo materialista. Ou seja, né, ele não acreditava que existia vida após a morte, que existia algo espiritual, que existia Deus. O que existia era apenas matéria. Aqui é corpo, acabou, morreu, já era, acabou. Apenas materialista. E ele acreditava que, de fato, a religião era um empecilho para o socialismo. Por quê? Ora, primeiro por conta da nossa moralidade. A religião, ela traz a moralidade e esfrega na cara das pessoas, mesmo sem dizer palavras, por vezes, apenas com comportamento. Não dá para você invadir propriedade privada, sendo que no domingo você ouviu, não roubarás. Não dá, né? Você imagina. Você sai daquele curso de domingo, acabando de ouvir, você não furtarás. Daí chega lá amanhã, está na faculdade de Direito da Maiara, lá o povo fazendo motim, querendo tomar um terreno do lado. Dizendo que, olha, é terra improdutiva. Como? Como um cristão, como uma pessoa que ouviu no domingo, não furtarás, vai conseguir invadir uma propriedade de alguém? Não tem como, né? Primeiro por conta da moralidade. Ela ouve constantemente, se submeta às autoridades, aos pais. E vai quebrar o pau? Não tem como. Para Marx, a religião ela era apenas um instrumento de dominação capitalista. Outra coisa que é difícil é porque a crença na eternidade, gente do céu, a crença na eternidade é um empecilho enorme para o socialista, por isso que ele disse, sabe por quê? Como Marx não acreditava na vida após a morte, o que ele acreditava era apenas nessa vida, então ele tinha apenas este tempo para fazer a revolução. Por isso que às vezes ele queria dar um cavalo de pau no transatlântico. Está tudo errado, muda. Por quê? Porque o único período que ele tem é esta vida. Agora, nós não. Nós acreditamos que ainda que tenhamos uma vida ruim aqui na Terra, na glória vai ser diferente. Ainda que venhamos a passar por sofrimento aqui, lembrando que o nosso Senhor nos ensinou, no mundo tereis aflições, nós sabemos que Apocalipse também diz que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então isso faz o que comigo, com você? Isso nos dá esperança. Esperança. Por isso que às vezes a gente consegue aceitar algo meio ruim aqui na Terra. O socialista ele não consegue fazer isso.
Eu fiz a resenha aqui uma vez daquele livro, Revolução dos Bichos, de George Orwell. É uma fábula fantástica, leia, fácil de ler. E ali fala sobre o socialismo, né? Os dois porcos ali, sobre Marx, Lenin e Trotsky. Só que no meio dos porcos que queriam dominar, que eram os comunistas, havia um corvo chamado Moisés. E eles queriam matar Moisés o tempo todo, sabe por quê? Moisés ele tinha uma historinha lá que para eles era fábula, de que havia as montanhas de açúcar, um lugar onde só havia dia, um lugar onde não havia dor, onde todo dia era domingo, um lugar onde havia paz, que era apenas um símbolo do céu. Sabe o que eles queriam fazer daí? Queriam matar o corvo. É isso que eles fazem conosco, eles querem acabar com a religião. Como eu disse, pelo simples fato de entendermos que é possível sim sofrermos aqui na terra. Terceiro princípio para encerrar. O comunismo é contra a família, a sua família. Primeiro, já viu, né? Não tem como cristão votar em candidato socialista, comunista. Eles querem acabar com a gente. Não dá. E terceiro, o comunismo ele é contra a família. Marx vai dizer assim, a abolição da família. Mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Por que eles têm um ódio tão grande pela família? Por quê? Marx ele tinha algumas teses, né? E é óbvio, todas mentirosas. Primeiro ele dizia que o capital é a base da família. Capital. Então, se acabamos com a família, acabamos com o capital. Ele acreditava que na família os valores burgueses eram transmitidos. Valores burgueses, entenda-se por valores cristãos. E é isso que acontece ou não é? Onde que é ensinado sobre Deus? Na família ou na escola? Por que eles querem acabar com a religião? Porque aqui ensinamos valores cristãos. Óbvio. Então ele acreditava que na família os valores cristãos eram ensinados. Ele dizia que na família também surge a desigualdade, na família que surge a opressão. Como eu disse, para eles o patriarcado é uma opressão contra as mulheres. Opressão. Será mesmo que é opressão o que a Escritura nos ensina como maridos de amar a esposa acima da própria vida? Será que é opressão? Será que é opressão nós falarmos assim para as nossas mulheres? Você não precisa cuidar do trabalho, chegar do trabalho cansado e cuidar da casa. Fique apenas com a casa. Deixe que eu me viro em 2 trabalhos, se necessário for, para que você cuide apenas do lar. Será que é opressão? Ou será que é um privilégio para as mulheres? Como eu disse, né? Eles odeiam o patriarcado. E é daí que surge o feminismo, óbvio. Daí que surge o feminismo. Por quê? Tem algo mais antibíblico do que você ser contra o patriarcado? A Escritura diz, né? É o homem quem governa, é o homem que lidera, é o homem que deve dar as direções da casa. E a mulher ser a sua auxiliadora. É daí que eles têm ódio pelo patriarcado e pelo feminismo. Então você consegue ver como que é importante esse assunto? Estamos falando de pessoas que nos detestam, que querem acabar com a nossa fé, que querem acabar com a nossa família, que querem acabar com a nossa religião. Para os comunistas, né, a figura da desigualdade ele já começa com os filhos. Ele diz que os filhos são oprimidos pelos pais. Mas calma aí, eles chegaram faz pouco tempo, não pagam nem conta de luz. E a gente não pode pôr para lavar uma vasilha? Porque você sabe, se você colocar foto hoje em dia nos seus stories lá, filho lavando vasilha, pode dar rolo para você. Divaldo, do dia que ele mandou um videozinho para mim lá do filho dele, sentando piso. Falei, irmão, você quer ser preso, né? Não põe, não. Cuidado, você vai pôr isso daí. Eles não entendem essas coisas como um valor sendo passado, como um ensinamento, como uma educação, mas entendem apenas como opressão. Quero um exemplo claro da atuação do esquerdismo na nossa sociedade e contra a família? Aborto. Seja lógico. Por que você acha que os esquerdistas são a favor do aborto? Porque matando crianças não há família. Matando crianças não há posteridade para nós que somos cristãos. Por isso que eles dizem, somos a favor do aborto. Porque você acha que eles são a favor da perversão sexual. Ora, se todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, não há família. Você consegue perceber que é apenas uma forma de acabar com a família?
que é aquilo que Deus instituiu desde lá do Éden. Eles querem acabar com a família o tempo todo. Por que você acha que eles são contra o homeschooling e a favor de creches e escolas integrais? Ora, quanto mais tempo nós ensinamos os seus filhos, mais eles se parecerão conosco e não com vocês. Mais longe eles vão estar dos pais. Menos eles terão conhecimento daquilo que é valor. Só que nós viemos dizer, nossa, eu vejo crentes dando graças a Deus consegui escola integral para o meu filho. Ai, eu fico triste. Aí chega as férias, você vê as mães cristãs desesperadas. O quê? 30 dias eu com esse moleque dentro de casa? Aí então nós vemos projetos de escola nas férias. Creche nas férias. E os cristãos fazem o quê? Eles ficam doidos de alegria. Porque eles não querem a responsabilidade de educar, de ensinar. Não querem. Por que você acha que os esquerdistas eles são a favor do casamento gay? Por quê? Porque daí vale lembrar o que disse o Dr. Enéas Carneiro há uns bons anos atrás, né? Uma vez, acho que num debate, ele falou que ele era contra o casamento gay e tal. E o repórter ela falou assim, porque ele disse, né, olha, porque se a sociedade for gay, a sociedade acaba. Aí olha o jornalista, com base no que o senhor diz isso? Como assim? Com base no quê? Ou você lembra de Levi Fidelix, né? Órgão excretor não reproduz. Por que você acha que eles são a favor disso? Porque assim eles conseguem acabar com a família. Conseguem acabar com os valores cristãos. Algumas profecias de Marx deram errado, irmãos, já estou terminando. Algumas profecias de Marx não deram certo. Por exemplo, ele quando viu que o capitalismo melhorou a situação dos trabalhadores, ele ficou louco da vida. Quando ele viu que o socialismo na prática produziu apenas mentira e miséria, ele ficou louco da vida. E então, houve alguns revisionistas, e você vê ali várias escolas de pensadores que vieram tentando explicar o porquê que o socialismo não deu certo. E um dos grandes nomes que você deveria estudar e pesquisar depois é Antônio Gramsci. Esse cara foi um gênio, maligno, mas foi um gênio. Gramsci chegou à seguinte conclusão, olha, o problema é a cultura burguesa, que está ali, assentada, acima de tudo, sobre os valores cristãos. Então, qual que foi a estratégia de Gramsci? Enquanto Marx dizia assim, olha, domine a economia para você conquistar a cultura, Gramsci foi o contrário. Domine a cultura para você conquistar a economia. Vai na cultura primeiro. Enquanto Marx pregava uma ruptura violenta, literalmente um revólver na cabeça da pessoa ali, pega a propriedade e acabou. Gramsci, ele é um pouco mais sutil. Doutrine-os na escola, se possível em período integral. Doutrine-os na escola, assim eles vão aceitar a IPTU como se fosse a coisa mais normal do mundo. Assim eles vão aceitar, fica em casa, a economia, a gente vê depois, da forma mais normal do mundo. Dominar a cultura, transmitir os valores comunistas sem que homens percebam. E você não sabe, né? Minha esposa teve bebê há 2 dias, saiu do hospital hoje. E eu estou lá com ela, fazendo a internação dela, e eu comecei a pensar, gente, como que o povo não percebe? Esquerdismo está por todo lado, é o ar que a gente respira. Eu estou lá fazendo a internação dela, e qual o nome? Raquel, e como você quer ser chamada? Quase que eu falei, William, chama de William. Como assim o nome dela é Raquel? Eu vou chamar de Raquel. Aí depois que eu fui pensar, porque tem assim, né? Se você Raquel, mas quero chamar Lady Gaga. Tem que chamar. Tem que chamar. Aí depois, ela está lá, né? Daí tem o preenchimento, ela, cor. Daí tem um monte de opção, parda, morena, negro, branco. Daí perguntou para minha esposa, cor, minha esposa, parda. Mas como você se considera? Como assim? Daí eu já emendei, já falei, moça, ela se considera loira de olho azul. Gisele Bündchen aqui na sua frente, não está vendo? Tem minha esposa morena, o pai dela parece o seu Barnabé do Sítio Capão Amarelo, sabe? Negão, bem negão mesmo. Meu sogro é assim. Negro, preto, tem que falar os dois, porque eles brigam até com isso, Negro é raça, preto é cor. Aí os dois. E como assim? Como ela se considera? O vereador Nicolas Ferreira
foi processado, porque ele chegou ao absurdo de chamar um homem de homem. Chamou um homem de homem. Não pode. Se o homem diz que ele se sente mulher, você tem que chamar de mulher, e até pelo nome. Eduarda, não pode chamar agora mais João. Tem que chamar pelo nome. Então você vê que há algumas diferenças básicas ali, né? Marx, ele acreditava na revolução armada imediata. A esquerda é uma revolução mais lenta. Mas eles estão por todos os lados, como o ar que respiramos. Marx, ele usava o proletariado como seu exército. A esquerda usa os negros, o movimento LGBT, usa as mulheres, os pobres e essas minorias. Marx dizia assim, acabe com a religião. A esquerda, um pouco mais sutil, diz assim, não vamos acabar com a religião de uma vez. Deixem-os congregarem, mas tem que ser de acordo com aquilo que a gente quer. Eles não podem sair por aí falando qualquer coisa. Eu fiz um vídeo essa semana, né, de uma frase do Lula que ele disse assim, se os pastores falarem aquilo que for correto, aí a gente respeita. Mas se eles falarem mentira, aí a gente precisa enfrentá-los. Aí eu pergunto, o que é mentira? Para nós, é aquilo que está em oposição à verdade. Mas não é esse o contexto de mentira em nosso país. Mentira, segundo os esquerdistas, é tudo aquilo que os ofende. Ainda que seja uma verdade absoluta. Se eles discordam, não, é fake news. Fake news. Eu dei o exemplo, né? Veja, Lula, ele diz que é a alma viva mais honesta do país. Isso é verdade ou mentira? Se você fala que é mentira, você pode ser preso? Porque ele diz que é verdade. Ele disse que foi absolvido de todos os processos. Ele disse que ele foi absolvido em 2 instâncias da ONU. A ONU nem é um tribunal julgador, em 2 instâncias. Ele disse que ele foi absolvido pela Suprema Corte. Mentira! Eles podem dizer mentira, nós não podemos. Dizer verdades óbvias, né? Chamar um homem de homem, nós não podemos. Então, infelizmente, nós vemos a esquerda entrando na igreja e regulando todas as coisas, inclusive aquilo que nós podemos falar. Por que é importante falar desse assunto hoje? Para que nós possamos continuar falando do nosso Senhor Jesus Cristo amanhã. Precisamos. Infelizmente, a situação de muitos pastores e de muitos cristãos é que o nome dele é de cristão. O lugar que ele frequenta é de cristão. A Bíblia que, por vezes, ele ouve o sermão é a mesma da nossa aqui, é a mesma. Só que a mente, por vezes, do homem que lidera é totalmente esquerdista. Se Marx queria destruir a religião, os esquerdistas, eles se apropriam da religião com o fim de controlá-la. Portanto, não diga que este assunto não é um assunto espiritual. Sendo que esses homens e mulheres também, óbvio, né? Malignos. Eles querem acabar com o nosso direito de propriedade privada. Eles querem acabar com a nossa fé, com a nossa crença. Querem jogar o nosso Deus para debaixo do tapete e querem destruir a nossa família. O que temos que fazer? Combatê-los enquanto há possibilidade. Porque se não fizermos isso agora, com certeza não haverá mais possibilidade mais lá na frente. Que Deus possa dar a mim e a você graça, sabedoria e principalmente coragem. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Passei 7 minutos.